Você já ouviu falar sobre a eficácia da palavra de Deus e a sua veracidade? A palavra de Deus, elas são verdadeiramente sabedoria. No Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 28, o Senhor Jesus nos dá uma instrução de como saber projetar as nossas construções das nossas vidas. Ele traz um exemplo como um homem que decidiu construir um edifício, mas esse edifício também ele simboliza muitas coisas na nossa vida cotidiana. Então esse homem, para construir um edifício, ele precisaria primeiro se assentar com os seus amigos e conselheiros e buscar entender se ele teria realmente condição para concluir aquele trabalho, para finalizar aquele trabalho. Talvez você andando aqui pela cidade, você já deva ter visto muitas casas, muitos edifícios, muitas lojas que foram iniciada uma construção, mas que agora estão abandonadas, onde as ferragens estão entrando com ferrugem, onde aquelas colunas e escadas estão caindo de podre por conta da chuva, e do mal, e por não estar embaixo de uma conservação. Então a gente entende que o conselho do Senhor é para nossas vidas, que ela é verdade, exatamente que Jesus falou em Lucas 14, versículo 28, já acontece aqui na nossa cidade, às vezes em muitas das nossas ruas, vê isso. Mas isso não é somente para a construção, mas é para toda a área da nossa vida, na área emocional, na área familiar, na área psíquica mesmo, na área econômica, comercial. É necessário que nós sentamos primeiro e passamos a calcular e ver se nós temos a força suficiente para concluir determinado projeto e sonhos. Porque o pior de não concluir é outros zombarem da gente e passarmos a ser zombaria para eles, para ser sinal de vergonha, de ignominia. E um outro ponto, a gente conseguir ver os nossos planos e sonhos parados. E não só parado, tem uma outra parte pior ainda. O dinheiro e a nossa dedicação e o tempo que ali foram colocados sendo destruído, entrando em decomposição, onde a ferrugem e a traça vai acabando. Até onde você conseguiu com muito esforço construir, está parado, mas não só parado, está sendo destruído pelo tempo, pela chuva, pelo sol, pelo cupim, pelas traças. Isso é muito triste. Pior ainda é que isso acarreta um nível de estresse, de tristeza profunda da alma, de ansiedade. E o pior desta fila de problema, a depressão. E muitas pessoas surtam, e muitas pessoas até mesmo se afastam da sua família, causam separação, causam brigas, e muitas deles com fim mais trágico, mais doloroso ainda, o suicídio. Então, quando nós não observamos e obedecemos o conselho de Deus, por mais que seja simples, conselho direto, quando nós se abdicamos em atender, quando nós negligenciamos esses tais conselhos do Senhor, embora sendo simples,
para a compreensão de todos. Isso só trará prejuízo a nós. E está em todas as áreas. Acabei de assistir o jogo do Botafogo e eu vi ali uma coisa que se encaixa nessa palavra. O Botafogo perdeu de 3-0 para o time do Pachuca, um time muito ruim, Pachuca. O Botafogo, atual campeão brasileiro e o atual campeão da América do Sul. Por saberem, por terceiro, que o Pachuca era um time muito ruim, isso encorajou o Arthur Jorge a colocar todos os reservas para entrar jogando no primeiro tempo e iniciar também o segundo tempo jogando com as reservas. E muitos dos jogadores do meio de campo nunca tinham jogado junto, não tinha entrosamento, então tinha tudo para dar errado. E por pouco o Pachuca não faz 1 ou 2-0 no primeiro tempo. E logo no segundo tempo levou 2 gols. Né? Com 9 minutos já estava 1-0. E com 20 minutos 2-0 e assim outro foram 3-0. Tornando impossível uma eventual virada. Quando ele começa a colocar os seus verdadeiros jogadores titular, já não havia mais como reverter o resultado. Eu acho que ele não entendeu o conselho da Bíblia. Eu nunca vi aqui no Brasil, eu acompanho futebol e vejo que quando a gente se encontra com uma... Primeiro a gente tem que entender o momento. O momento era de jogo único e jogo de suma importância. O time parecia ser mais fraco, mas ele estava mais descansado. Digamos que ele fosse um pouquinho mais abaixo que o Botafogo. O que o técnico deveria ter feito? Entrar com todos os titulares no primeiro tempo, iniciar o segundo tempo também com todos os titulares e abrir o jogo, fazer 1 ou 2-0 no primeiro tempo e lá no segundo começar a trocar colocar os reservas e tirar os titulares para descansar. Isso é normal. Isso é coisa normal que todo treinador brasileiro e no mundo faz. Mas ele fez ao contrário e custou caro. E foi um resultado vergonhoso. Então, só para nós observar que a palavra de conselho de Deus, ela é verdade em todo o tempo e para tudo, ela se encaixa em tudo, né? Em tudo, a gente tem que ter estratégia para vencer na vida. E faltou estratégia para aquele cidadão hoje. Mas fique com essa palavra de Deus. Eu trouxe só esse exemplo do Botafogo, porque o atual evento e também houve mesmo uma falta de sabedoria ali. Amém? Em breve voltará com outra reflexão da palavra de Deus. Fique com todos na graça e na paz do Senhor.